Glória a Deus, amém, amados? Nesse momento chamar o pastor Flávio, que irá ministrar a palavra dessa noite. Você permaneça em pé, vamos orar, para que Deus venha falar conosco nessa noite, através da sua palavra. Oremos ao Senhor, Senhor nosso Deus e Pai. Queremos em nome de Jesus nesta hora, Senhor, colocar o Teu Filho à Tua disposição. O Teu Espírito Santo, Senhor, use ele de uma forma tremenda e com autoridade, Senhor. A Tua palavra, Senhor, tudo aquilo que ele estudou e tudo aquilo que ele venha colocar aqui, seja para a Tua igreja, Senhor, para a edificação da Tua igreja, Senhor, que nós possamos sair nessa noite aqui, Senhor, com nossas mentes e nossos corações, com essa palavra abençoada que vem do trono da graça de Deus, em nome de Jesus, amém. Boa noite a todos, graças e paz. Boa noite quem está em casa. Queremos abençoar todos aqueles que estão nos assistindo diretamente das suas casas. Pode se sentar. Enquanto eu vou conversando aqui com o pessoal de casa, abra sua Bíblia aí no livro de Gênesis, capítulo 16. Texto que nós começamos a ler e meditar na última quarta-feira. E hoje nós vamos dar continuidade a esse pequeno estudo, fazendo uma meditação em relação ao amor de Deus para com todas as pessoas, para com todas as nações do mundo. Deus tem um propósito específico de salvação para todas as nações. Gênesis capítulo 16, nós vamos continuar estudando esse tema aí, como você está vendo no Data Show. Data Show, né? Data Show, né? Eu ia falar retroprojetor. Eita, tempo de Abraão mesmo, né? A gente queria reforçar aí o aviso que foi dado pelo irmão Carlos a respeito do pastor. Está em Agrovila, trabalhando, né? Glória a Deus por isso. Domingo foi a sua retomada, ou o seu retorno às atividades. E hoje já tem missão, né? E ele foi lá nessa missão, porque missão dada é missão cumprida, né? E também a nossa pastora está ali fazendo um atendimento, mas glória a Deus por você estar aqui. E creio que Deus vai falar ao seu coração nessa noite. A Bíblia diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja, que a gente possa ouvir a voz de Deus. Vamos ler o texto que diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar, disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu, e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: Seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e a ti. Respondeu Abrão a Sarai: A tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a,
e ela fugiu de sua presença. Tendo achado o anjo do Senhor, junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de sul, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: Concebeste e dará à luz a um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: Tu és Deus que vê. Pois disse ela: Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso aquele poço se chama Beer-Lahai-Roi, entre Cádiz e Bered. Amém. Hoje nós vamos falar um pouco sobre esse tema que nós iniciamos quarta-feira passada, né? Desprezados de Deus. E a gente vai tentar trazer para nós uma meditação, uma reflexão, uma lição para nossas vidas em relação a tudo aquilo que nós somos diante de Deus. Nós sabemos que Deus levantou uma nação sobre a terra, porque daí dessa nação nasceria aquele que daria novamente vida a todos os povos. Para que Deus pudesse dar vida a todos os povos, ele precisava de uma nação específica. E aí ele poderia ter escolhido qualquer uma nação na época, porque já existia outras nações. Se você pesquisar depois, você vai ver que já existiam outras nações, certo? Já havia outros povos na época, mas Deus criou, levantou uma nação para que através dessa nação nascesse o Messias, o Salvador, que foi justamente através de Abraão, o escolhido de Deus. Aqui é o primeiro milagre de Deus, porque você gerar um povo é só Deus mesmo. Você levantar uma pessoa e dessa pessoa única levantar toda uma nação. Isso é algo extraordinário, mas Deus fez isso, Deus conseguiu. Ele disse a Abraão: você vai ser pai de uma grande nação, e essa nação será a nação que vai trazer a promessa para nós. Isso aí você já sabe a história toda, mas o estudo específico dessa quarta, que nós começamos semana passada, é para falar de outro povo, de outra nação, que também depois veio a ser o exemplo para todas as outras nações. Lembra quando eu falei na quarta-feira passada que Deus não tem uma nação preferida? Tudo que aconteceu com o povo judeu estava dentro do propósito de Deus de salvar todas as nações. E o que Deus fez pelo povo hebreu foi para mostrar, não que o povo hebreu era um povo especial, mas para mostrar que Deus é um Deus especial, é um Deus maravilhoso, é um Deus que está acima de todos os outros deuses. E aí, passa a primeira aí. A primeira parte
desprezados de Deus, nós vamos falar um pouco sobre a história de Agar. Eu falei na quarta-feira passada, você que estava aqui e hoje está assistindo de casa, tinha algumas pessoas que estavam aqui e não estão hoje, e tinha pessoas que não estavam e estão aqui hoje, né? Pastor Isaías estavam, quarta-feira não, né, pastor? Não, é? Eu falei na quarta-feira passada que Deus chegou para Abraão e fez uma promessa bem clara para ele. Quando Deus fez essa promessa, não precisava Abraão, ou seja, Abrão, juntamente com Sara, fazer nada, era só esperar, porque Deus ia cumprir a sua promessa. Mas aí Sarai tentou dar uma mão para Deus, tentou dar uma ajudinha para Deus, e aí ofereceu a sua, até então era escrava, ela foi praticamente aí, elevada de escrava a concubina, né? Ela era apenas uma escrava, e aí ela foi promovida, ela recebeu uma promoção, né? E se tornou concubina de Abraão. E aí, através dessa ideia, nasceu Ismael. Só que, depois que aconteceu toda essa história, a primeira lição aí, ó, que nós aprendemos é que Agar, ela foi usada. Agar foi usada como um objeto, né? Uma pessoa foi usada, ela praticamente pegaram Agar e usaram ela como uma barriga de aluguel, vamos dizer assim, para tentar resolver uma coisa que já estava determinada por Deus. Eles não precisavam fazer isso, né? E aí, se você compartilhar comigo aí, ó, no verso 1 ao 3, conta toda essa parte aí, ó. Sara, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, ficou preocupada porque Deus fez uma promessa no verso 1. E aí no verso 2, ela tem essa ideia de dar a Agar, a sua serva, como concubina, para ela ter filho, para ela dar um filho a Abraão, e aí se cumprir aquilo que Deus tinha prometido. E Agar entrou nessa barca, entrou nessa furada. E aí eu aprendo uma lição aí, amados, sobre o quanto nós somos, por muitas das vezes, usados pelas outras pessoas. Às vezes as pessoas olham para nós, querendo algo de nós, mas aí quando nós não servimos mais, as pessoas nos rejeitam, as pessoas nos desprezam, e aí aquilo que era tão importante não se torna mais, não é mais importante. A gente vive numa sociedade hoje que não é diferente daquela época. Eu trouxe esse texto para a gente entender que o ser humano sempre foi igual. Passa-se tempos, o ser humano sempre vai ser assim. Egoísta, só pensa em si, e quando precisa das outras pessoas, usa as pessoas, mas quando precisa dispensar, também dispensa como um objeto, né? Tem uma frase que é muito linda, se todo mundo vivesse, uma vez eu até vendo um pastor pregando, ele disse, tem um versículo bíblico que diz assim, ó, ame as pessoas e não as coisas. Na verdade não é um texto bíblico, né? Mas se a gente for pegar essa frase, Jesus ensinou várias vezes
que dá fundamento a essa frase. Essa frase não é um texto bíblico, mas ela tem na Bíblia. Ame as pessoas, valorize as pessoas, né? Dê aquilo que você quer para as pessoas, aquilo que você quer para você. Ame ao próximo como a si mesmo. Jesus resume essa frase. E aí, pode passar. Agar foi desprezada. Depois de ser usada, ela foi desprezada. Está lá no verso 4 e verso 5. Leia aí comigo. Ela possuiu e ela concebeu. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, verso 4, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abraão: seja sobre ti a afronta que me faz a mim. Eu te dei a minha serva. Olha só, a Sarai questionando. Tipo assim, eu fiz uma boa ação, Abraão, para ti. Tu está pegando o boi que eu te fiz um favor, te ajudei, né? Aí aqui, Sara se colocando naquela posição de vítima, fazendo vitimismo. Essa palavra está na moda, né? Vitimismo. Aí ela começa a fazer um monte de mimimi ali para Abraão. Abraão, eu te fiz um favor, te dei a escrava, ela te deu um filho, agora ela só vive me desprezando, ela me humilha. Isso e aquilo. Pode ver se você ler o texto, verso 3 e verso 4. Verso 4 e verso 5, desculpa. Verso 4 e verso 5, principalmente no verso 5. Quem fala é a Sara, é Sarai, não é o autor que está dizendo, Sara disse isso, né? Olha só como diz lá no verso 5, de forma bem clara. Disse Sarai a Abraão, seja sobre ti a afronta que me faz a mim. O verso 5 fala da reclamação bem clara de Sarai. E aí ela, tomada por esse sentimento de frustração, esse sentimento de tristeza, de angústia, era um misto de sentimentos, principalmente frustração, porque não conseguia dar um filho a Abraão. Colocou Abraão na parede e disse, você vai resolver essa situação. E aí, a primeira vez que Abraão foi colocado contra a parede, numa situação difícil. Aqui, vai ter outras vezes também, mas aqui foi a primeira vez que Sarai colocou Abraão numa situação que ele tinha que tomar uma decisão que era difícil para ele. Mas ela fez tanta pressão em cima dele, que ele tomou a decisão. Que foi justamente ter mandado ela embora, ter expulsado ela. Que nós vamos ver na próxima. Passa aí. Agar foi humilhada. Após passar por essa humilhação, Agar fugiu para o deserto. Verso... acho que está errado esses versos aí. Mas vamos ver aqui. Verso 5, né? Verso 6, isso. Só conserta aí, por favor. No lugar do 4 e 5 é verso 6. Respondeu Abrão a Sarai, a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Aqui nós vimos 3 situações na vida de uma pessoa. Volta aí um pouquinho para o primeiro aí, por favor. Você está ajeitando, né? A primeira, ela foi usada. Segundo, ela foi desprezada. Terceiro, ela foi humilhada. 3 situações que ninguém gosta de passar.
Você já foi desprezado por alguém? Você já foi humilhado por alguém? Você já foi usado como um instrumento, um objeto, depois descartado? Sim, eu acredito que sim. É um sentimento bom? É um sentimento agradável? Não é. Você imagine Agar numa situação dessa. Ela foi tão humilhada, no verso 6 que nós lemos, ela foi tão humilhada por Sarai, que ela nem esperou Sarai expulsar ela. Ela mesma pegou, está lá no verso 6, claramente, ela fugiu, lá no final do verso 6. Ela foi humilhada e ela fugiu da presença de Sarai e Abraão. Lembra o que eu falei na última quarta? Qual era a situação de Agar? Como é que ela estava? Alguém lembra que situação ela estava? Quem lembra da última quarta que eu falei? Ela estava grávida. Não é isso? A primeira vez que aconteceu isso com ela estava grávida. Ismael ainda não havia nascido. Sara tomou um sentimento tão cruel e tão maldoso com uma pessoa que ainda não tinha nem tido filho ainda. Ela apenas estava grávida. E ela, grávida, não sabemos de quantos meses, pegou a barriga dela lá grande, e aí foi embora para o deserto, humilhada, desprezada, rejeitada, e se sentindo como um objeto. Deve ter sido cruel para ela, né, gente? E muitas das vezes as pessoas fazem isso. Passa aí. Aí eu coloquei aqui para a gente entender um pouco, né? Também vocês sabem. Acredito que muitos aqui já ministraram um estudo aqui, falando sobre isso. O próprio irmão Barroso, acredito que já tenha trazido algumas informações muito boas sobre isso. Aí eu coloquei só para a gente relembrar. Origens dos hebreus, né, no caso dos judeus, e a sua religião, o judaísmo. O irmão Barroso, na última quarta-feira, deu uma explicação muito boa aqui a respeito do... Alguém pode levar ali o microfone para ele? Eu vou pedir para que ele rapidinho fale o que ele falou na quarta-feira em relação ao povo judeu. E antes que ele comece a falar, gente, quando você lê a palavra de Deus, você vai ver diversas vezes que o povo hebreu, a nação de Israel, sempre foi como uma ovelha. Se a gente fosse comparar as nações como animais, Israel seria uma ovelha. Não era poderosa, não tinha poderio exército, era fraca, mas aí Deus fez de uma nação fraca uma nação forte, para mostrar que Deus estava com aquela nação. Você vai ver diversas vezes na palavra de Deus que Israel era totalmente desprezada por todas as outras nações. E aí, antes que eu passar a palavra para o irmão Barroso, se ele puder também falar um pouco sobre o próximo slide. Aí eu coloquei aqui, ó, as origens, né? Hebreus, que são os judeus, não é isso? Se eu tiver errado, você me corrige. Religião, o judaísmo. Pode ver que
O ser humano sempre precisa de alguma coisa para se apegar, né? Não tinha necessidade nenhuma de criar religião. Principalmente o povo hebreu, o povo judeu. Mas eles queriam criar coisas porque eles queriam ser como as outras nações. O seu Deus, ele podia palpar, ele podia ver, ele podia pegar. E aí eles começaram a criar, se tornaram religiosos. E o judaísmo predomina até hoje, né? Passa aí rapidinho, próximo. Aí eu coloquei também aí, ó, origens. Aí os árabes, que é os muçulmanos, e a religião é o Islã. Lembra da última quarta-feira que eu falei que a religião que mais cresce hoje no mundo todo é o Islã? Sabia? É a religião que mais cresce no mundo. É o Islã. E aí, só para a gente ter uma ideia, duas religiões, o judaísmo e o islamismo. Fala, Bufas. Já está ligado? Tá ligado? Mas eu não estou ouvindo não. Oi, tá? Tá? Só aumentar um pouco, acho. Só aumentar um pouquinho. Eu não tô me ouvindo. Mas é assim, o pastor falou sobre que a ovelha precisa de pastor, e a ciência, a zootecnia, ela classifica a ovelha como um dos animais mais estúpidos que existem na natureza. Elas não podem viver sozinhas sem uma voz de comando. Elas sozinhas, elas não sabem do perigo, elas bastam a correr que todas acompanham aquela que correu. Então a ovelha, por isso que, trazendo para o sentido espiritual, nós ovelhas precisamos de pastores que nos apacentem, né? Mas voltando ao povo judeu, eles são judeus ou hebreus, porque hebreus, eu falei naquele dia, que vem de Eber. Teve Sem, filho de Noé. Daí vem o povo semita, o semitismo, que foi para a Europa, não é? Então, foi para a África, foi trabalhar no sol quente, daí porque queimou a pele. Se pegar um negro de Angola e um holandês e derreter, as substâncias são as mesmas. A cor da pele é só um verniz, criado pelo sol dos africanos. E Jafé foi para a Ásia. Então, de Sem, aí veio Arfaxade, Salá e Eber. E de Eber, então, foram designados os hebreus, os filhos de Eber, hebreus. E aí, irmãos, é assim, os judeus, eles sofrem dispersão, eles sofrem ameaças, eles sofrem invasões, porque são ovelhas desobedientes. Os profetas passaram o tempo todo, Jeremias e Isaías, todos os profetas falando sobre o povo de Israel. Uma hora estava com Deus, outra hora estava com os outros deuses, não é? E aí é um povo que sofre muito. Não se encontra esse mesmo sofrimento nos filhos de Ismael. Os árabes nunca passaram porque passou no passado os hebreus e os judeus. Os judeus disseram um dia que o sangue de Cristo recaísse sobre eles se eles estivessem ali condenando o inocente. E aí dali já começou um problema muito sério. Roma mandou invadir a Palestina, começou a dispersão, uns foram para a Síria, foram para o Egito, foram para aquelas regiões ali de perto, não havia o meio de transporte como tem hoje, mas eles viajaram muito. E aí começou a primeira dispersão dos judeus. E de lá para cá, em 1492, os reis
da Espanha, Isabel de Castela e Fernando de Aragão, eles disseram o seguinte: olha, tá cheio de judeu aqui na Península Ibérica, que fica ali entre Espanha e Portugal. Tá cheio de judeu. Vamos então expulsar os judeus, ficar com os bens deles, e aí quem não quiser vai-se embora, mas vai deixar seus filhos para serem escravizados aqui. Então, ó, 1492, quando Colombo estava descobrindo a América, já havia hebreu, já havia judeu escravizado, dando continuidade ao que passaram lá atrás, nos tempos do Velho Testamento. E aí, em 1497, veio a Inquisição, que bastava dizer: eu sou judeu, para ser jogado na fogueira. Então os judeus, mais uma vez, foram escravizados, foram mortos, e vem, passando de um povo para outro, a Índia, depois o Reino Unido, a Inglaterra, e só depois da Segunda Guerra Mundial, os hebreus puderam estar voltando para Israel, porque Israel foi declarado como Estado, como país, reconhecido pela Organização das Nações Unidas, a ONU, né? Então, pela ONU. E aí, hoje tem no mundo 14 milhões de judeus, não é isso, pastor? 14 milhões de judeus, dos quais apenas 5 milhões em Israel. O restante ainda está pelo mundo todo, voltando ainda. Só da Rússia, um tempo desse aí, depois de 1948, voltaram mais de 1 milhão da Rússia. Então você vê, eles têm 15 milhões, 14, 15 milhões no mundo todo, mas lá em Israel, apenas 5 milhões de judeus vivem lá. E cada ano tem mais judeu voltando para Israel. Agora, não acreditar em Jesus, são ovelhas indomáveis, parece. Não acreditar que Jesus veio, e é assim, eles continuam pagando, como pagaram no Holocausto, lá na Primeira Guerra Mundial, que foram escravizados por Hitler, pelos austríacos, pelos alemães e tal, que morreram mais de 6 milhões de judeus morreram no Holocausto. Então, os judeus têm sido, apesar de filhos de Abraão, não é? Eles têm sido um povo que o Senhor falou naquele dia: vão para o céu, vão, se aceitarem Jesus. Se não aceitarem, mesmo sendo o povo escolhido de Deus, mesmo sendo filhos de Abraão, mesmo sendo filho da promessa, não vão para o céu. É como nós aqui hoje. Eu faço caridade, eu faço aquilo e tal, eu rezo, eu não sei mais o que e tal, mas se não aceitar Jesus, ponto final. Isso aí é muito fácil a gente entender. Então os judeus não irão para o céu se não aceitarem Jesus. Então, hoje, só 5 milhões moram lá, tem judeu voltando todo ano, tem muito judeu no Brasil, lá em São Paulo principalmente, tem uma comunidade de judeus aqui em Manaus, no Tempo Áureo da Borracha, se encheu de judeu aqui. Nós temos a mesquita aqui em Manaus, uma sinagoga, tem as sinagogas. Eu fui vizinho de 2 judeus na Zé Paranaguá, né, o seu Moisés e o seu Abdol Fadel, chamado de Fadoca para ele. Então, ele tinha uma sinagoga ali na Leonardo Malché, perto daquele Hotel Mônaco, tem uma sinagoga ali dos judeus. Eu já falei também que o cemitério deles é separado do nosso por uma cerca, porque ele não tem a cruz de Cristo nas suas sepulturas, não é? Então, tá bom? Pastor, fala no microfone, pastor Isaías. Um detalhe que o Barroso falou aqui, que Israel tem 14 milhões de judeus, né? É o número de habitantes. E cerca de 10 mil judeus messiânicos. Então é muito pouco. É muito pouco. O número de judeus que confessam Jesus. É muito pouco. Outra coisa, os muçulmanos, em contrapartida, o Islã é a religião que mais cresce no mundo. Por quê? Porque a taxa de natalidade dos árabes é ainda em torno de 9, né? É em torno de 9 a taxa de natalidade, enquanto a taxa de muitos países da Europa está
em torno de 1.1. E aí tem um estudo que diz que não existe nenhum povo que resista a uma taxa de natalidade em torno de 1. Então esse povo está se acabando, o pai só tem um filho, o filho não tem mais filho nenhum, e aquela família se acaba, mas está entrando no lugar dele os muçulmanos, o Islã, estão se multiplicando, estão comprando as áreas da Europa, estão dominando a Europa toda, né, e por aí. Alguém pode achar aquele texto para mim que diz assim, quando Abraão, quando Jesus estava discutindo com o povo lá, e aí o povo falou para Jesus assim, nós somos descendentes, nós somos filhos de Abraão, você nem conhece Abraão, fica falando de Abraão, alguém sabe onde está esse texto? Sei que é em João. Enquanto vocês procuram aí para me ajudar, nesse texto lá, onde fala esse diálogo entre Jesus e os judeus começaram a levantar muitas coisas, e o irmão Barroso até falou também que tem a ver com isso. Porque quando você lê esse texto lá, eles vão dizer assim, ó, nós nunca fomos escravos de nada, de ninguém. Por quê? Porque Jesus chamou eles de pecadores e escravos do pecado. Vocês são pecadores e escravos do pecado. Vocês não obedecem àquilo que Abraão ensinou como sendo o pai da fé. E aí começa a ter esse diálogo, naquela conversa lá de Jesus com os judeus. João capítulo 8. Olha, eu estava em cima, rapaz. Estou vacilando aqui, ó. Eu estava aberto aqui em João 8. João capítulo 8, verso 33, exatamente. João capítulo 8 é um dos textos de João que tem mais versículos. Tem 59 versículos, é isso? 59 versículos. Jesus falando para um povo que eles eram desobedientes, arrogantes, cheios de si, se achando totalmente importante e acima de todas as outras nações. E aí Jesus começa a quebrar o orgulho deles. E uma das coisas que Jesus fala é: vocês são escravos do pecado. Lá no verso 35. Aí eles falam assim, ó: o escravo não fica na casa, o filho sim, para sempre. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí no verso 37, bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurai matar-me, porque a minha palavra não está em vós. A palavra de Jesus não estava no judeu, no povo escolhido. E aí, numa dessas discussões aqui, ele fala assim, o povo: nós nunca fomos escravos de ninguém, de nenhuma outra nação, nunca fomos escravos. E como é que você diz que nós somos escravos do pecado? Olha só para você ver o nível de arrogância do povo. Que Jesus mostrou para eles duas verdades, que eles não queriam acreditar. Que eles, primeiro, eram realmente sim escravos do pecado, porque eles eram seres humanos como todos. E outra coisa, desculpa, gente. Nunca aconteceu isso. Deixa eu só desligar aqui. Perdão, tá, gente? Deixa eu só diminuir o valor aqui, o volume. Então, ó, ele fala
Jesus fala assim: além de serem escravos do pecado, vocês foram escravos de no mínimo 5 nações. Você vai pesquisar depois, você vai ver que o povo hebreu, o povo judeu, foram escravos de mais ou menos umas 5 nações. Foram escravos no Egito, foram escravos lá no tempo dos assírios, né? E aí você tem mais uns 4 ou 5. Então Jesus disse assim: vocês são sim realmente escravos do pecado. E ainda foram escravos de outras nações, né? Então, nesse texto aqui, a gente vê que não é o fato de você ser judeu que você é salvo. Foi o que o irmão Barroso falou. Deus tem um propósito e um plano de salvação para todas as nações. E aí, ó, passa aí rapidinho. A gente já está chegando no final. A pastora disse que eu podia encerrar 8h10. Falta 5 minutos ali, conforme o relógio. Ó, Deus ama todas as nações e realiza um plano para salvar a todos, judeus, religiosos, gentios, pagãos. Eu coloquei ali judeus, religiosos, porque nenhum desses aí salva, gente. Nenhum desses aí salva. Não é o fato de você ser judeu, não é o fato de você ser gentil, não é o fato de você deixar de ser, de você adorar um Deus, ou porque Abraão, antes de ser chamado, ele era politeísta. Não sei se você sabe. Abraão era mais religioso do que qualquer outra pessoa da época. Ele adorava vários deuses. E aí Deus começou a trabalhar, né, no coração dele, para ele se tornar o quê? O pai da fé. E aí, quem é salvo? Somente aqueles que são filhos da fé. E aí, conforme foi falado aqui, poucos judeus são filhos da fé. Poucos judeus se converteram ao cristianismo. Até hoje eles estão esperando o Messias, né? E é algo muito interessante. Continua aí. Oi. Sim. Sim, exatamente. Era filho de Abraão, talvez na sua descendência, né? Física, mas ele precisava ter um encontro com Jesus. Aí, ó, nós temos aí os desprezados de Deus, parte 2. Vamos parar por aqui. E aí a gente vai entrar na parte 2 dos desprezados de Deus, onde nós vamos falar sobre os desprezos. Tudo que aconteceu com Agar, aconteceu também com Ismael. Lembra que eu falei que, eu não sei se vocês fizeram o exercício de casa. Quem fez aí? Seja sincero. Não fizeram, né? Eu deixei um exercício para casa, tanto para vocês que estão aqui, quanto para você que está em casa. Qual é o exercício de casa? Era para ler Gênesis capítulo 16. Gênesis capítulo 16, que fala sobre o período de gravidez de Agar. E Gênesis capítulo 21, que aí já é o nascimento de Ismael, né? Lendo esses 2 textos aí na perspectiva de não de Abraão, não de Sara, mas de Agar e de Ismael. Porque aqui você vai ver lições de que Deus tem um plano específico para todas as pessoas, todas as nações do mundo.
E aí, na próxima quarta, nós vamos dar continuidade aí nessa parte dos desprezados de Deus, falando de Ismael. Alguém já fechou a Bíblia aí já, né? Muitos de vocês. Mas eu vou ler aqui só um versículo que está lá em Gênesis capítulo 16, verso 12, que diz assim, ó: ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todas, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Gente, quem já ouviu aquela expressão de que muçulmano é ao extremo, é como um cavalo que precisa ser domado, né? Os muçulmanos, as pessoas que fazem parte do Islã, eles são extremistas. Até, se você vê aí na história da humanidade, foram eles que, segundo as investigações, foram eles que sequestraram aviões e aí explodiram as torres gêmeas, né? Então eles são, aqui ó, eles são o que é Ismael, né? Flecheiro, eles são guerreiros. Se eu não me engano, aquele povo lá, Afeganistão, né? Eles também fazem parte. Gente, para você dominar o povo afegão é difícil. Quem já assistiu o Rambo 3? 4, eu acho, 4. Fala uma história lá, uma parte muito legal, que ele diz assim, ó: pode se enfrentar uma cobra venenosa e morrer por ela, mas você não consegue dominar o povo afegão. Então todo esse povo aí, gente, eles são guerreiros, são lutadores. Essa é a característica desse povo que foi herdada de Ismael. Já porém, Israel não sabe lutar. Deram uma armadura para Davi, ele não soube nem vestir a armadura, né? Eu lá vou usar isso, eu nem sei usar isso. Só que assim, era uma nação totalmente poderosa, não perdia uma batalha. Quando perdia, Deus depois resolvia toda a situação, como por exemplo aconteceu lá na história de Josafá. Eles perderam a batalha, mas daí depois houve a restauração. Deus nunca abandonou os judeus. E aí a gente pega esses estudos e a gente aprende que Deus, ele pretende alcançar todas as nações da terra. E cabe a nós pregarmos para essas pessoas, para os judeus, para os muçulmanos, para os espíritas, e todas as pessoas precisam ouvir do Evangelho, certo? E aí na próxima aula nós vamos dar continuidade aí. Vamos ficar em pé, vamos orar. A maioria dos judeus que moram em Israel, eles não sabem a que tribo eles pertencem. Naquele tempo, né, foram 10 tribos para o norte, 2 para o sul. Ficou o reino do norte e o reino do sul. Judá foi com José para um e tal. O único que não ganhou terra naquele território foi Levi, porque era para fazer o trabalho da igreja, era para ser sacerdote, o louvor e tal. Levi não ganhou terra, mas todos os outros 11 ganharam terra. E aí, no tempo do Acabe, os assírios invadiram lá aquelas terras, invadiram mais uma vez os judeus levando peia. Então, os assírios invadiram no tempo do rei Acabe. E o rei Acabe, que era rei do norte, ficou lá com Judá, no reino de Judá. E aí ele fez um muro, esse muro existe até hoje em Israel.
E os assírios pelejaram e não conseguiram derrubar o muro. Esse muro existe hoje lá como um grande monumento ao povo judeu. Então, mas as outras 10 tribos foram dizimadas, foram embora, foram prisioneiras, mandaram embora e tal. E hoje os judeus não sabem a que tribo eles pertencem, a não ser aqueles que permaneceram em Israel, né? Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Alguém quer fazer alguma colocação, algum comentário? Não, né? Vamos continuar na próxima quarta nesses textos aí. Não esqueça de fazer os exercícios de casa, tá? Na próxima é valendo nota. Quem fizer 10, quem não fizer 0. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Ela é eterna, de geração em geração, a tua misericórdia tem nos alcançado. Desde a época de Adão e Eva, quando eles caíram, Senhor Deus, o Senhor, através da tua misericórdia, tem feito e realizado tudo para que pudesse preservar a raça humana e em Cristo fazer um plano de salvação para todos nós. A tua palavra diz: veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto o receberam, ele deu poder de se tornarem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Ó Deus, nós queremos te agradecer porque o Senhor ama todas as nações. E um dos textos mais lindos na palavra de Deus diz que de todas as nações serão instituídas povos, línguas, e serão chamados de povo de propriedade exclusiva do Senhor, porque o Senhor ama todas as nações da terra. E o plano que o Senhor elaborou de ter mandado o seu Filho para morrer por nós na cruz, para morrer na cruz, foi para esse propósito, para esse fim, alcançar todas as pessoas, independente de religião, independente de nacionalidade, de cultura, todos os povos espalhados por todo o mundo. E nesse momento, através da oração, nós queremos clamar, Deus, pelas nações que ainda não te conhecem, Senhor. Aquelas nações que nunca ouviram falar do teu evangelho. Levanta, Senhor Deus, a tua igreja, levanta um povo que possa ser enviado a esses lugares, para que elas possam ouvir também da tua palavra. E oramos também por aquelas nações que te conhecem, mas te desprezam, Senhor. Que entendem que o Senhor não é o Filho de Deus. Nós oramos por essas nações, para que elas possam se render a ti, Senhor, o único Deus verdadeiro. Obrigado por essa noite, continua conosco. Nos leve agora para as nossas casas, na tua paz. E que essa chuva que acabou de cair do céu possa ser chuvas também de bênção nas nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Até a próxima. Sexta-feira, culto de oração, às 7 horas da noite. Estão todos convidados. E no domingo, culto do Dia das Mães, é isso? Nós vamos estar reforçando aí durante a semana, né, as nossas programações. Ok, sexta-feira será uma programação diferente, culto de oração, mas nós vamos estar também avisando aí durante o decorrer da semana, ok? Deus abençoe a todos, fiquem na paz e até sexta-feira em nome de Jesus.